Boas tardes e noites para todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Kátia Crespo, eu sou paisagista, trabalho com jardins sustentáveis e a primeira coisa que eu tenho que fazer é agradecer Sandra, agradecer Guararapes, Cidade 3, obrigada pela oportunidade. É importantíssimo a gente ter essa parceria, né, para trocar saberes, né, e eu acho que é disso que a gente vai falar hoje aqui, né. Deixa eu me apresentar um pouco aqui, quem eu sou, né. Então, a Kátia Crespo trabalha no paisagismo sustentável há 15 anos. Eu sou economista de formação. É bom que isso fique claro, porque eu trabalho muito os custos da minha empresa, né? Enfim, mas, então eu sou economista de formação, mas tenho aí 6 pós-graduações, MBA, a gente é louca mesmo, a gente faz isso, e também fui estudar paisagismo, né? O paisagismo ele veio desde a minha infância, na verdade, a gente sempre volta para a infância, e sempre foi, eu fiz muitos jardins porque eu queria fazer. Não porque eu ia ganhar algum dinheiro com isso. O dinheiro veio depois, mas primeiro era o prazer das plantas e o prazer do verde e da terra, principalmente da terra. Eu tenho uma fascinação pela terra. Então, os meus jardins eu começo sempre pelo solo. Quem trabalha comigo sabe, Glaucio está aqui, Nívia está aqui, que trabalham comigo, Bruno está aqui, obrigada pela presença. Cedemar está aqui também, obrigada pela presença. Então, toda essa equipe aí, eu começo pelo solo. E a gente vai falar um pouquinho aqui do que significa isso, né? Porque sem ele a gente não vai ter planta, a gente não vai ter produção, a gente não vai ter árvores, a gente não vai ter nada, né? O ser humano depende disso. E não é só o ser humano, né? Toda a nossa flora e fauna precisa desse solo, que casualmente é o planeta Terra. Tudo bem? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente olha o planeta. Tá certo? Então, vamos começar. Começando. Tentando. Aí. Então, essa sou eu, já está dito. A empresa Ideia Verde Paisagismo, que é a empresa que eu lidero, ela trabalha com jardins sustentáveis, são jardins de baixa manutenção, baixo consumo de água e sempre orgânicos. Eu não uso nenhum agrotóxico, eu não uso nenhum defensivo agrícola, nada. Eu uso só componentes orgânicos, certificados. Então, eu parto daí. Esse é o meu ponto de partida, né? Eu acredito que um solo bem desenvolvido e muito bem, com muita matéria orgânica, é isso que vai fortalecer qualquer jardim, né? E seja um jardim para comer ou um jardim para se ver, ou para experienciar, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Eu queria só que vocês prestassem atenção no seguinte: a gente tem vários tipos de jardins, a gente vai falar de jardins sensoriais hoje, né? A gente pode ter jardins que trabalham todos os nossos sentidos. Então, eu queria chamar a atenção aqui para esses sentidos, né? O nosso olhar, o que a gente vê, o que a gente consegue sentir através do olfato, o que a gente consegue tatear, porque o nosso tato é importantíssimo, o que a gente vai experimentar, o nosso paladar, e o que a gente ouve. Esses são os nossos sentidos, e o que se fala hoje na neurociência é que quando a gente consegue trabalhar 2 ou 3 ou até 4 ao mesmo tempo, a gente tem uma experiência que os nossos neurônios guardam como experiência afetiva. Então, eu também venho estudando neurociência e a gente consegue entender que essa conexão,
eu experimentei essa frutinha, nossa, essa frutinha era de quando eu era pequena. Aquela jabuticaba que eu comi me lembra minha avó. E é isso, quando a gente conecta 3 ou 4 desses sentidos. Quando a gente conecta 5, dizem os japoneses que a gente chega no êxtase da... Exatamente. A gente chega no máximo que a gente pode, que a gente usa muito pouco do nosso cérebro. A gente pode usar muito mais e é a partir desses sentidos aqui, tá? A gente pode trabalhar jardim de texturas, jardins sonoros, jardins aromáticos, coloridos, como a gente quiser. Não dá para virar o samba do crioulo doido, né, gente, também. Vamos combinar que se você fizer tudo isso num jardim só, não vai dar certo. Então, você tem que ter um pouco de cada coisa para você chegar lá, não é isso? Então, é assim mesmo que funciona. Então, você sempre vai trabalhar 2 ou 3 sentidos aí. Agora, tem um sentido que também é muito... Talvez seja um dos primeiros que a gente perceba, que são as cores. E as pessoas que estão aqui vão me entender, porque a cor, ela também remete a gente para lugares muito importantes, né? E a gente talvez conheça pouquíssimo das nossas cores. E que cores são essas? São as cores dos biomas brasileiros. Então eu queria falar um pouco desse trabalho, que é o trabalho do Comitê Brasileiro de Cores, representado aqui pela Betty Way, Elizabeth Way, que é a CEO desse trabalho todo. Aqui a gente fez um trabalho entendendo quais são as cores, eu vou passar aqui para vocês darem uma olhada, entendendo quais são as cores que nós desenvolvemos de todas as nativas no Brasil, com as cores dos biomas brasileiros. Quando os artistas plásticos desse comitê viram esse trabalho, falaram assim, não, peraí, isso aqui é a minha cartela de cores, eu pinto usando isso, essas cores. O outro também, o outro, eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. E tem a ver. Claro, a gente olha as cores do nosso entorno, onde a gente vive. Então, faz sentido. Esse trabalho acabou ganhando o nome nome generoso de Brasilis Veritas, e eu acho que é disso que a gente está falando. A minha discussão aqui não é nenhum nacionalismo, mas é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente percebe. Então, trabalhar essas cores foi um prazer eu poder ter pensado nisso e ter sido orientada pela Beth. É um trabalho incrível. Então, eu vou dar uma rodada para que vocês conheçam, tá bom? Vamos continuar aqui. Quais são os benefícios, então, de um jardim, né? Principalmente um jardim sensorial. É o relaxamento, o bem-estar, o estímulo sensorial que a gente pode ter, a inclusão de pessoas para dentro do jardim, faz parte dessa metodologia, incluir pessoas. Hoje a gente tem parques, vamos falar de São Paulo, vai. Parques que a gente não consegue levar um cadeirante, não consegue levar uma pessoa com deficiência visual, a gente não consegue levar pessoas que tenham qualquer dificuldade, é difícil. Praças, então, mais complicado ainda. Então, trabalhar jardins sensoriais faz parte de você melhorar o bem-estar das pessoas, né? E trabalhar essa inclusão é fundamental. A educação ambiental também faz parte, né? As crianças, inclusive, precisam muito mais entender a sua flora e fauna e hoje conhecem muito pouco. Então, é importante você também levar jardins sensoriais para que elas possam experimentar tudo isso, né? Esse é o nosso futuro e ele tem que estar conectado com a natureza, né? Quais são os principais elementos aí desse jardim sensorial? A gente vai trabalhar fortemente, né, o olfato com as plantas aromáticas, as texturas, os caminhos sinuosos, caminhos que te levam a ficar curioso para saber o que tem do outro lado, né? Então, nunca são caminhos tão retos, mas é aquele caminho que fala assim, tem alguma coisa ali, e aí você vai ver e se encanta com o que tem lá.
e sons relaxantes, né? O som dos passarinhos, da água, até do vento batendo para uma folha, né? E aqui eu queria falar então um pouquinho de que existe uma definição e a importância desses jardins, né? Primeiro, pensar que são jardins projetados de verdade para estimular esses sentidos e que promovem um bem-estar físico e mental daqueles que conseguem usufruir desse espaço, né? Existem alguns estudos, principalmente os japoneses, trabalharam os banhos de floresta, não sei se vocês já ouviram falar, mas... Acabou de fazer um curso. Pronto. É fantástico. É fantástico. Já existe há 30 anos. Há 30 anos, é isso que eu ia dizer. Tem cursos em São Paulo? Existem, é verdade. Também eu acabei de ver uma turma se formando faz pouco tempo. Vai ver que eu conheço tua filha, hein? Eu acho que eu conheço tua filha. E quando você experimenta estar um pouco mais, um passo para dentro da floresta, você começa a se conectar, porque essa conexão, não se enganem, ela é ancestral. Ela vem de lá, quando a gente estava nas cavernas, gente. É de lá que vem. E que a gente foi se desconectando de tal forma da natureza que hoje a gente tem crianças que têm alergia à grama. Que elas não podem pegar numa plantinha que ela não, e que não quer estar num espaço aberto, né? Então, assim, onde é que a gente está? Para onde a gente está indo? Para onde a gente está levando as nossas crianças, né? Também. Bom, e aí os benefícios, eu fiz já projetos para a primeira idade quanto para a última idade. E é impressionante como as crianças e os idosos se conectam muito mais rápido do que nós no verde. É impressionante. Então a gente tem que aprender com as crianças e com os idosos, porque eles conseguem. Muito rápido, é muito rápido. O que mais que eu tenho para dizer aqui? Os benefícios, principalmente para quem está aqui na área urbana, né? É o alívio do estresse, né? Não tem como. O desenvolvimento aqui cognitivo de crianças e adultos, criatividade é algo que você consegue. Eu tenho meu showroom e quando eu tô, né, tem o cliente, o fornecedor, eu falo, pera um pouquinho, eu dou 15 minutos. Eu vou para o jardim, 15 minutos. E respiro e olho o meu entorno. Eu volto e resolvo tudo. Fica muito mais fácil resolver tudo. Porque a gente está muito fechado nos lugares que nós trabalhamos. A gente passa o tempo inteiro dentro de uma caixa, gente. E aí falta o sol, falta o círculo circadiano, né? Falta um pouco de luz solar para a gente. Então a gente precisa estar nesses lugares para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. Bom, e também o que eu falei da inclusão, né, de pessoas e de todos os níveis. Então esses são os benefícios, né? Os elementos essenciais, então, a gente principalmente trabalhar com diversidade de plantas. Né? As espécies vegetais, elas estimulam os 5 sentidos, mas se eu fizer um jardim todo verde, gente, todo verde, só folha verde, tem mais, a gente pode fazer melhor do que isso, né? A gente pode trazer um pouco mais de cor para o jardim, né? A gente pode, né? Pode pincelar cores no jardim e deixar ele mais diverso, né? Trabalhar elementos sensoriais, sejam eles texturas, sons, aromas, tudo isso vai fazer a diferença. Trabalhar acessibilidade e segurança faz parte de qualquer jardim sensorial, tá dentro, é um dos pré-requisitos. Sem isso, você já queimou o processo todo de trabalho, porque o que você quer é trazer mais gente para dentro do jardim. Então tem que trazer todos, né? Trazer todos.
e trabalhar principalmente áreas de descanso, né? Aquela questão do banco na sombra, para você poder sentar e relaxar um pouco, isso é fundamental, né? Não dá para ser aquele jardim que é só, né, um sol para cada um, na cabeça de cada um, não dá. Então é um pouco isso. Eu queria mostrar um pouquinho aqui o trabalho aí do Comitê Brasileiro de Cores. Deixa eu ver se eu consigo. Consegui. Não sei como, mas eu consegui. Todo esse pessoal trabalhou para isso. Eu vou parar por aqui porque ainda tem mais um monte de coisa aqui para a gente mostrar. Mas o que eu queria enfatizar aqui é que esse trabalho ele é fruto das expedições botânicas que eu fiz pelo Brasil todo, seja em todos esses biomas. Então eu fui conhecer as espécies, fui entender o que existe nesses lugares. E quando a Beth me chamou para isso, eu falei, peraí, onde é que eu vou buscar essas referências? Eu falei, não, vou buscar nas fotos que eu tirei, né? Levei o celular, gente, então assim, para muita foto. Então, eu usei essas referências, né? Eu queria mostrar aqui um pouco o estudo de caso que eu recente. Esse projeto foi, a gente tem o projeto de arquitetura da Isabela Nalon, minha parceiraça. Eu, com o projeto de paisagismo, eu tive a consultoria paisagística de uma fera, que é a Ana Rosa de Oliveira, do Rio de Janeiro, poderosíssima, ela é livre-docente em Burle Marx, ela é poderosa, gente. Googlem essa mulher, ela é muito boa. E aí todo o trabalho de medições, não é? De planta baixa, de renderização, minha querida Gláucia Reis arrebentou, foi maravilhosa, parceiraça também, tá? Das cobras, né? Bota, né, bem? Bota chapéu e é assim que a gente faz a coisa acontecer. Porque é um trabalho de campo, gente, é trabalho de campo, né? Então aqui é outro circuito. Esse projeto é em Itupeva, São Paulo. E a gente, aqui, o que é muito interessante, porque qual é o pedido do cliente? É isso que importa. É um projeto privado. Qual foi o pedido do cliente? Foi o seguinte, Kátia, eu quero 9 cantinhos. Eu falei, não, ela queria vários cantinhos. Eu contei depois que deu 9. Ela falou assim, eu quero cantinhos. Aí eu falei assim, mas como assim cantinhos, né? Eu quero cantinhos que eu possa sentar e curtir a natureza, que eu possa levar os amigos com um fogo de chão, que eu possa mexer nas minhas orquídeas e ter espaço para isso, que eu possa sentar, pegar uma fruta do pé, descascar e comer. É isso que eu quero. Além disso, eu quero sair na minha varanda e acessar o verde. Bom, eu falei, tá bom, vamos então brincar com isso aí, vamos fazer isso. E foi isso mesmo que aconteceu.
Claro, a arquitetura do espaço facilitou muito isso tudo, né? A Isabela Nalon, ela percebeu tudo isso. Nós trabalhamos esse projeto desde o terreno vazio, né? Quando eu fui visitar o terreno, a primeira coisa que eu encontrei lá, quem trabalha aqui com as plantas sabe bem, eu encontrei pau-ferro, nativa, encontrei sibipiruna, nativa, né? Quando eu vi essas árvores poderosas que estão na nossa cartela de cores, inclusive, quando eu encontrei elas, eu falei assim, uau, aqui tem potencial, aqui tem... E já grandes, elas já estavam com 15 metros de altura ou mais. Então, quando eu vi isso, eu mandei um vídeo para ela, falei, nossa, que legal aqui. E o pau-ferro, são 3 pau-ferro na sequência bonita de pau-ferro. Eu falei, nossa, tem as minhas árvores preferidas, estão aqui. Aí ela falou assim, eu escolhi esse terreno por causa das árvores. Esse era o cliente, esse foi o cliente que me procurou. O cliente está mudando, pessoal. É isso que eu queria dizer para vocês. O cliente está mudando. Ele quer cantinhos, ele está procurando o terreno que tem árvores, ele está mudando. Então, vamos seguir aqui, né? Então, a gente trouxe, o que a gente está trazendo nesse projeto? Caminhos que ela possa andar descalço, porque quer andar descalça, porque me pediu para andar descalça, que não quero que encha de revestimento no piso, eu quero andar na grama, eu quero andar no pedrisco, eu quero andar na madeira. Ok. Ervas aromáticas e árvores nativas, frutíferas, que ela não conhecia o sabor. Eu levei os potinhos para ela experimentar, com geleias e com doces, para ela entender o que é que eu estava colocando ali. E ela falou, eu quero, já posso, ela estava ansiosa. E olha que interessante, que mudança, né? E aqui a gente está falando de uma pessoa que muito bem sucedida, está tranquila na vida, já está com netos, e é isso. E ela quer isso, né? Ela quer esse tipo de abordagem. É diferente. Já chegou na hora de querer os cantinhos. Né? De querer os cantinhos, aí você começa a entender, né? Verdade, é isso mesmo. Ela tem esse privilégio. Isso é luxo, gente. Isso é luxo. Quando a gente fala de luxo, a gente está falando disso aqui, né? Bom, as espécies vegetais são nativas, né? A maioria delas, né? Vamos deixar claro aqui, porque também a cliente tinha uma questão afetiva com algumas espécies e, obviamente, que eu coloquei elas para dentro do projeto e elas não eram nativas e está tudo bem. Aqui o que importa é a afetividade, a tua relação com o espaço. Cuidado, tá tudo bem aí? Então tá bom. E então acho que trata-se disso também, né? Tem que ter a parte da relação afetiva e da experiência que eu quero que o cliente tenha nesse local, né? Espaços privados. Ela não me pediu os cantinhos? Foi o que ela pediu. Ela queria os cantinhos. Então é cantinhos, vamos lá. Portanto, eu tenho que embalar esses espaços para o cliente, né? Então, vamos lá. A fachada já mostra aí a que veio. Ela não viemos para brincar, então a fachada já é isso aí. Já começamos, tá? Lembrando que o terreno é isso aqui, gente. Olha só o que tem lá. Nada. Poderia falar um pouquinho da luz aí na frente pra gente ver melhor? Vê lá. Isso. Outro projeto, né? Então tá bom. Então é isso, né? Lembrando que a gente não tinha nada. Esse solo tá horrível. A gente fez análise, a Glaucia me ajudou a fazer análise de solo, né? Ela foi lá coletar junto.
e com mais jardineiros. Também não ia botar ela assim no olho do furacão, né? Mas, então a gente foi coletar. Eu faço análise de solo toda vez, né? Antes de começar um jardim, é obrigatório. Então a gente foi ver e aí estamos com um problemão lá, porque isso aí é tudo braquiária, tá, gente? Isso aí é horror. Então vai ter que pensar. Então eu cheguei antes do primeiro tijolo chegar. Eu cheguei nesse terreno antes do tijolo. Cheguei nesse terreno podendo conversar com quem está fazendo, com o empreiteiro, com o engenheiro, como é que vai ser a movimentação de solo no terreno, porque a gente economiza aqui 30% do paisagismo só na movimentação do solo, né? Então, se a gente pode entrar antes, tudo fica mais fácil, tudo fica mais barato para o cliente, né? Então, aqui a gente chegou bem antes. A gente tomou partido, o projeto toma partido da árvore que está lá, e aí a gente chega nisso aqui. Isso aqui é uma entrada lateral para o cliente, para você levar convidados diretamente para a piscina, né? Então não precisa passar pela entrada da casa, não precisa, você já entra por aqui e já está na piscina, né? Então aqui a gente está, a maioria das espécies aqui são nativas, mas existem algumas que não. Aqui eu tenho Strelitzia, que não é nativa e que é um pedido da cliente. Então ela tem uma experiência muito forte com essa espécie e ela foi para lá, não tem problema nenhum, cabe. A água, já a piscina, né, tinha que estar aí, e ela me pediu mobiliário. Olha só onde é que essa pessoa está. Ela me pediu mobiliário em madeira, tora de madeira, não tem nada metálico aí, tá? Tem algumas cadeiras aqui que estão ainda na dúvida, talvez não fiquem. Mas muita madeira ela pediu. A gente também está trabalhando aqui com floreiras que são dos dois lados da escada. A gente queria diminuir o tamanho da escada. Isso tudo é conversa da paisagista com a arquiteta. A arquiteta já tinha colocado as escadas geral, grandes, né, enormes. E aí a cliente falou, não dá para diminuir um pouco, é muita. Aí foi diminuindo, virou uma escada menor e com tudo, com espécies no entorno, né? Que mais que a gente tem aqui? Um fogo de chão, mais um cantinho, né? E aí também, quando você vem aqui da rua, a gente tinha uma limitação aqui de até onde a gente pode colocar. Existe regulamentação dos condomínios, né? A gente não podia ir até o final aqui com vegetação, mas a gente consegue, com essas espécies, proteger toda a área de piscina, então ninguém vê, fica uma coisa privada, bem bacana. E a mesma coisa acontece com o fogo de chão. As varandas todos os banheiros saem com vegetação, todos. Acho que são 4 ou 5 banheiros aqui, todos eles com espécies na saída do banheiro e com uma areazinha de descanso depois do banheiro. É assim. E aqui já é o quarto do casal, que já conecta com o pomar. A gente está aqui com 29 espécies de frutas brasileiras que ela não conhecia. Então existe uma educação aí, né, do cliente. Pois não. A gente está aqui com 2.500, né? 2.500, entre 2.500 e 2.600 metros. É um jardim grande. Cabe tudo isso. Cabe. Hã? Não, não é não. Itupeva. Aliás, Itupeva significa a terra da pedra, tá? Em Tupi-Guarani. Então, eu já pedi sondagem lá, mas a gente está perto, e mais perto até, isso. A gente está, o quê? 1 hora e pouco de São Paulo, tá? Mas ela é indo pela Bandeirantes, tá?
Aqui, então, a gente fez toda essa educação com o cliente, educação no sentido de conhecer diversidade, né? Conhecer diversidade é super importante, né? Na hora de você também... Então, você não precisa apresentar as mesmas plantas sempre, né? Você pode falar, e essas opções. Tudo isso é possível num projeto. Aqui o pomar com muita diversidade. E olha, não se enganem, ela pediu laranja. Laranja é do Brasil? Não, tá lá, né? Ela me pediu acerola, tá lá, não é do Brasil também. Tá tudo bem, gente, né? Mas também tem espécies aqui que ela não conhecia, como feijoa, que é nossa, maravilhosa. É isso mesmo. Recomendo conhecerem porque as flores são lindas e o fruto é delicioso. Então, também temos. A gente aqui na cartela, a cor do ano, que é esta cor aqui, que é o grume-chama, que é uma espécie da Mata Atlântica também. Então, assim, conhecer as espécies brasileiras é um mundo que se abre, gente. É um mundo que se abre. Pois não. Então, perfeito, obrigada pela pergunta. É assim, eu faço o contrário do que você está dizendo. Eu trato o solo o melhor que eu posso em tudo. Entendeu? É o melhor em tudo. Isso é muito mais barato do que qualquer outra coisa. Senão eu tenho que ficar buraco aqui, buraco aqui, outra coisa. Não, eu trabalho o melhor que eu posso em tudo. Por quê? Porque eu quero que esse jardim dure 20 anos, 30 anos. E se eu fizer um bom preparo do solo, ele vai. Para a manutenção da planta também é melhor. Para a manutenção da planta também é melhor. Para o enraizamento dela é melhor. Essa que é a questão. O pessoal que trabalha com plantas aí pode me dizer melhor do que eu só sou cliente deles. Mas, assim, quanto mais você tiver um bom solo estruturado e nutrido, melhor será o seu jardim por muitos anos. Eu sou conhecida porque eu não perco plantas na implantação do jardim. Agora, por que isso acontece? Não é pela cor dos meus olhos, gente, é porque o solo está bem nutrido. Esse piso aí desse espaço aí circular eu trabalhei com pedriscos. Na verdade, eu estou trabalhando com alguns fabricantes aqui, que são aqueles pedriscos que você trabalha com resina. Não é o Fugê, não é o Fugê mais, porque esse aqui ele é 100% permeável. Eu trabalho com a Flowin e trabalho com a que eu usei lá na última amostra. É piso drenante, mas agora você trabalha com um piso drenante que ele não é mais uma placa. Você aplica a pedra e depois você resina ela por cima e você já faz isso em cima da terra. Oi? Não tem junta de dilatação? Não tem junta de dilatação. É monolítico. Espetáculo. Exato. Não tem emenda. Espetáculo. E dá para desenhar e pode ficar orgânico. Deve ser mais barato que os drenantes. Eu acho, porque a mão de obra, né? A logística. É tudo saco, gente, saquinho. E aí, ó, aquela, né? Desempenho. É muito legal, muita gente boa na área, muita gente, passo sim. Então é legal, é altamente sustentável isso aqui, gente, muito sustentável. Isso aqui ganha ESG fácil, isso aqui ganha Casa Lide fácil. E aqui um outro cantinho, então aqui a gente vai entrar para uma área que é mais privada, a sala ela tem vidros dos dois lados, um lado para a piscina e esse lado para o fundo. E esse lado para o fundo é uma área aqui com mesa e cadeira para ela manipular as orquídeas, trabalhar o orquidário, né? É isso que ela está fazendo aqui. E descansar, né? Porque a gente tem que descansar, né?
tem que descansar um pouco, né? Você cuida de uma orquídea aqui, descansa um pouco ali, lê um livro ali, é isso, né? Então, trabalhar também... Desculpa. Fala. Essa daqui como chama? Qual? Essa daí. Aqui era outra afetiva que ela tinha, que era o jasmim manga. Não, o jasmim manga, ele é A cheira dessa eu nunca vi. asiático, mas ela, de novo, eu tô aqui para servi-la, não é? Então, ela me pediu o jasmim manga, ela queria, e era da infância dela, e ela recebeu o jasmim manga. Já é brasileiro também. Então, eu recentemente... eu tenho uma informação que é importante também, que é científica. Nessa última expedição botânica que eu fiz, tinha geólogos e botânicos, e a gente teve uma aula de geologia nos campos rupestres, que eu fui para a Serra do Cipó, maravilhoso, com espécies nativas, nossas, de 600 anos, negócio maravilhoso. Eu arrepio cada vez que eu falo disso, que são as velózias giganteas, são maravilhosas. E lá ele explicou o seguinte, que lá atrás, alguém lembra de Pangeia aqui? Lembra disso, gente? Isso aí nós estamos no 2º grau aqui, hein? Voltamos para o 2º grau. Na Pangeia, antes da Pangeia, era tudo uma coisa só, tá? Quando o planeta abriu os continentes, as plantas que estão no Brasil, a gente encontra, sabe aonde? Na Austrália. Quem falou? Arrebentou, sabe tudo. Na Austrália. Os pesquisadores da Austrália estão conversando com os pesquisadores do Brasil, porque são as mesmas espécies. E na Ásia, parte da Ásia, Tailândia, Indonésia, tem tudo a ver. A gente vai encontrar coisas do Brasil e o Brasil vai encontrar coisa deles. E esses estudos estão começando agora. Esse que estava conosco era um PhD, né, em geologia, e é isso que ele está fazendo. Eles estão olhando DNA com DNA, porque são as mesmas famílias. Uma loucura, gente, isso, mas vamos lá. Enfim, ela queria o jasmim manga lá asiático e recebeu. Então, é só um pouquinho do projeto. A gente tem aqui, as trepadeiras são todas com perfumes, né, porque é legal também. E eu queria falar desse segundo caso, né, que ele é bem diferente, mas é jardim sensorial também. Eu fui chamada para estar junto com essa organização que se chama Pequenos Anjos, o nome é sugestivo. É Pequenos Anjos porque são crianças com câncer, né, que vêm de todos os estados do Brasil para se tratar em São Paulo, gente. É isso, né? Pelo SUS. O SUS paga tudo isso, tá? Paga trazer a criança com a sua mãe ou o seu pai, que vão morar nesse espaço enquanto a criança estiver fazendo o tratamento de câncer. E são cânceres raros, tá? Então aqui as crianças têm um tratamento, infelizmente, mas é um tratamento pesado de quimioterapia. E, enfim, são crianças. Me chamaram para fazer esse jardim. Eu falei, nossa senhora, vamos fazer o jardim. E aí, a área era essa daqui. Já existia uma área que estava muito feia, muito ruim, né? E a gente falou, bom, vamos lá. Porque, além de tudo, é baixo custo, né, gente? Vamos lá. Não temos, né? Dinheiro, né? É isso. Bom, o que eu fiz aqui? Então, primeiro eu criei caminhos de areia, pedriscos, madeira, para as crianças poderem tirar o sapato. Era essa a minha ideia inicial. Que eles pudessem tirar o sapato e andar nesses espaços e sentir essas texturas diferentes. Porque é bacana isso, né? Se você já foi para a praia, você sabe que é gostoso andar na areia, né? Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi trabalhar os cheiros, né? Os perfumes. Então tinha de tudo. A gente fez uma horta, tal, e eu trouxe até o moranguinho selvagem,
que é aquele último lá de cima, ó, minúsculo. Ele é desse tamanho, gente. Moranguinho minúsculo, ele não é maior do que isso. Mas quando você come, ele explode na boca, é maravilhoso. É muito mais gostoso do que os morangos que a gente come. E ele dá assim no mato, e ele dá sempre. Quem conhece esse moranguinho sabe que ele é uma delícia. Então, coloquei lá o moranguinho, coloquei tudo isso aí. E aí, também, tinha que trabalhar um pouco de cor. Então, a gente fez uma parceria com um muralista que trabalhou as paredes, né, do local para tirar isso aqui que estava muito chapado, né, tava estranho. Então, a gente chegou aí a ter algumas espécies, a fazer algumas brincadeiras. Os brinquedos são todos de madeira, né? E a gente entendeu que isso era importante, coloridos também. Bom, e aí, o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, e eu vou lá, né? Eu ponho a mão na massa, né? Eu ponho a mão na terra. Quem me conhece sabe que eu sou esse ser. Então, eu fui lá. Tava lá os jardineiros, tal. E aí você dá aquela andada final no jardim, não é não, Bruno? A gente dá aquela olhada lá e vê, terminou. Terminou? Tá tudo limpo? Tá tudo limpo. Entregamos? Entregamos. É isso, né? Jardineiros, tá entregue, beleza? Quando eu virei, a molecada foi pro jardim e foi arrancando o sapato. Eu não falei com ninguém. Eu não avisei essas crianças. O que acontece que a criança tira o seu sapato e sai brincando na areia e vai brincar no... E foram brincar. Gente, todas elas medicadas até aqui, ó. É um negócio complexo. E foram brincar imediatamente na areia. E brincar com as coisas. Estavam lá, já sabiam tudo. Pegaram, eu coloquei aquelas tábuas aquelas passadas de madeira, né, de corte de árvore. Coloquei, estavam brincando de amarelinha naquilo. Achei demais. Eu falei, que incrível, né? Muito além do que eu imaginaria que poderia acontecer. Muito além. Vai para um outro lugar. Então, também é possível. Num espaço pequeno, é possível você fazer isso e também... Aqui tem essa área aqui, toda essa área aqui, essa área toda de frutíferas, a gente colocou um monte de fruta lá também, todas também nativas. Areia, aqui areia. Aqui areia, aqui pedrisco e aqui entra para madeira. Essa criança aqui, Xixa, tá exatamente brincando de amarelinha na madeira. Tá? E foi isso que aconteceu, né? Então, é um espaço pequeno, a gente está falando de 80 metros quadrados. Não é nada. Mas olha a dimensão que um jardim pode trazer para alguém. Esse piso aqui é uma ardósia? Aqui era uma ardósia existente e ficou. Horrorosa. Bom, é uma ardósia existente. Ficou, não tinha grana para tirar, a gente não conseguiu mexer. Não deu para mexer. E eu tenho um super medo, porque ela escorrega, né? Com água, esquenta, tudo errado, né, gente? Mas não tinha grana para isso, tá? Então, foi o que aconteceu. Mais um projeto, esse aqui é muito interessante. Eu recebi um cliente que me pediu para... ele queria dar um presente para a mulher dele. É verdade. Ele falou, ela está viajando, ela vai ficar fora uma semana, você tem todo o tempo para pesquisar, mas para entregar, você tem que me entregar em uma semana, porque é o tempo que ela vai estar fora e quando ela voltar, precisa ter um jardim. Porque é o aniversário dela. E eu falei, tá bom. E ela gosta dessas cores, ela gosta destas cores. Não tinha, ele não me falou que plantas ela queria, ele não me falou nada, ele só me falou, ele me deu as cores. E dá para sacar que é altamente romântico isso aqui, né? É isso. Eu não tô, veja, a gente sai um pouco do lugar da capa de revista, gente. A gente está em outro lugar aqui, né? Mas quando ela chegou no jardim, quando ela chegou e ela... Bom, pessoas se...
Não se segurou, não. Eu estava lá, inclusive, mas ela não se segurou. Agora, por quê? Porque faz sentido para ela, mesmo eu não a conhecendo. Né? Então, é uma cobertura. E ali é uma hortinha, é isso? Sim, porque tinha os cheirinhos. Bom, ela adora cozinha. Como é que eu não vou botar? Tem que fazer aquilo que, né? E então a história foi essa. Aqui também um projeto muito bacana, foi de 2021, no meio da pandemia. Se você olhar as crianças, elas estão de máscara ainda, né? Gente, esse jardim é no Jardim Ângela. Quem conhece o Jardim Ângela aqui? Forte, né? Até outro ano, eram mais violentos de São Paulo. Talvez do Brasil. 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o bairro mais violento do Brasil, tá? 400 crianças, é uma escola, e o projeto do paisagismo foi feito com as crianças. Foram elas que fizeram, não fui eu. Eu só, né, dei aquela coordenada, mas quem fez o projeto foram as crianças. E elas exigiram que no meio do pátio tinha que ter o quê? A horta. A horta foi para o meio do pátio. Não, mas eles queriam jogar futebol. Mas votaram. 6 anos, 7 anos, 8 anos, votaram. A gente quer lá. Foi lá que foi feito. Tá bom? Flores, muitas flores, o tempo inteiro. Frutíferas na frente da escola. Opa, vai lá. Estão te chamando. Agora, olha o descompasso aqui, né? Isso aqui, gente, é o Jardim Ângela, tá? Esse fundo aí é o Jardim Ângela. Não tem uma árvore. Não tem nada. É seco. Sem árvore. Essa aqui é a parte de fora da escola, que também foi adotada pela escola e pintaram, tem mãozinha de criança. Muito legal. Muito bacana. Mas foram fazer a feira de ciências, vieram, assim, criança de 7 anos, porque as epífitas... Eu falei, gente, eles sabem mais do que eu. Eles sabiam mais do que eu. Eles sabiam mais. Então, é isso, né? Então, trazer aqui... esse aqui é tá? Não se enganem, isso aqui é um pé de maracujá. Fizeram um concurso de maracujá, porque deu tanto maracujá que cada um levava 2 maracujás para casa. 400 crianças, deu 800 maracujá. Então, assim, levaram maracujá. E lá no fundo, bem aqui no fundo, eles me pediram um jardim vertical. E aí eu falei, vou fazer o jardim vertical. E aí fiz com os moranguinhos. Bom. Então, Xixa, eu vou contar para você, foi assim. Eu mostrei o que era um moranguinho verde e o que era um moranguinho vermelho. Falei, olha, experimenta o verde. Horrível. Falei, então, mas experimenta esse que é vermelhinho. Nossa, demais. Falei, então, vocês só podem comer quando ele estiver vermelhinho. Se estiver verde, meu Deus, nasceu ali os guardiões do morango. Por quê? Porque é isso, eles, entendeu? Né? Eles piraram e eu fui lá um mês depois para ver como é que estava a história toda e fui lá para pegar o morango. Aí um deles falou assim, ô tia, não pode, é só quando estiver vermelho. Eu falei, ok. Então, eles são, é isso, criança aprende rápido, né? Criança tem esse poder, né? A gente demora a vida inteira para aprender alguma coisa, né? Eles aprendem assim, 1 segundo. O que mais? Aqui foi também muito legal, foi em 2019 que eu trabalhei um jardim para crianças com síndrome de Down. E cadeirantes também, né? Também, de novo, olha quem está aqui, são as bolachas no chão, né? Qual era a ideia aqui? Essas bolachas no chão levam para esse espaço aqui que foi criado. Esse espaço ele tem pedrinha e areia. A criança sai da cadeira de rodas, anda, eu não sei, anda. Sai da cadeira de rodas e não é milagre. Anda da forma como ela conseguir andar, isso é fisioterapeuta, gente, isso é psicólogo, tá?
chega aqui, sobe a rampinha, vai passar pela pedrinha e vai chegar na areia. E volta. No meio do caminho, quem está aqui? Os moranguinhos. Ele colhe moranguinhos, ele cheira o alecrim, ele vê a florzinha e a borboleta. É essa a ideia. Tá? Agora, faz parte do tratamento terapêutico dessas crianças, né? Então, assim, foi esse o pedido que eu recebi e então foi isso que fizemos, né? Então, as florzinhas também, tá aí pelo jardim todo. Esse aqui é um pedacinho do jardim, ele tem toda a acessibilidade para cadeirantes, é um lugar grande. Eu só estou pegando alguns pedacinhos para vocês entenderem, né? Que é possível. Tudo isso é jardim sensorial também, né? E tudo isso é biofilia, tudo isso é bem-estar, né? Bom, qual que é o futuro, então, dos jardins, né? Na minha opinião, são sensoriais. Daqui para frente, a gente está vendo uma revolução no mundo do ponto de vista de jardim. Cada vez mais as pessoas experimentam jardins, né? Claro que tem tecnologia associada. 90% dos meus jardins, o Bruno sabe, tem irrigação automática. Por quê? Porque ela economiza 50% da água que você usa no jardim. Ela economiza, porque mangueira, gente, assim, não dá. Você tem que ter quantas hidrelétricas para isso, né? Quanta água, pelo amor de Deus. Então, é água, gotinha de água na planta que é o suficiente. Além disso, acessibilidade aprimorada. Cada vez mais a gente tem que criar recursos e materiais, que é o que a gente está vendo aqui na sala do lado, para colocar e melhorar a acessibilidade com esses materiais. É possível, né? E educação ambiental, que sempre está aí no nosso trabalho, né? A conclusão que eu chego, eu sei que eu já estourei horário aqui, é que os jardins sensoriais, eles representam o futuro dos espaços verdes, oferecendo aí uma experiência única e inclusiva para pessoas de todas as idades. Eu não tive tempo aqui, mas eu fiz um jardim para idosos com as plantas da infância deles. E foi um show, porque eles se reconheceram, né? E eles foram lá colher as flores e os frutos que eles tinham na infância e que eles não encontram mais hoje. Então, isso é muito legal também. Então, transformar todos esses jardins em oportunidades de conexão, de aprendizado, de bem-estar para todo mundo, né? É isso que eu acredito. Deixei aqui, quem quiser conhecer mais sobre jardim sensorial, tem uma referência bibliográfica extensa, tanto nacional quanto internacional, então quem quiser está disponível. E convido todo mundo, esse é meu showroom, lá na Vila Leopoldina, ali no Alto da Lapa. Algumas pessoas já foram lá, já conheceram, estou vendo muito, lindo, 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 é isso.